Claro que a nossa primeira reação, quando não vem uma nota que a gente está esperando, que não vem a nota dos nossos sonhos, é uma reação de desânimo. Isso não é só com você, isso é com 99% das pessoas. Mas a realidade é que ainda tem um monte de coisa que a gente pode tentar fazer ainda nesse ano para o SISU, para a gente conseguir uma vaga. Não vai funcionar para todo mundo, mas já funcionou para mim, já funcionou para outras pessoas do canal que me agradeceram depois de um tempo. Então eu acho que vale a pena você conhecer esse roteiro de 5 passos para você começar a colocar em prática já agora, antes mesmo de abrir o sistema, para você aumentar muito as suas chances de conseguir uma vaga. E para quem está com uma nota confortável, também meio que já garantir uma vaga em algum lugar. E eu não sei se vocês sabem, vocês me conhecem mais por ter passado em um monte de faculdade e ter feito medicina na USP, mas antes de passar em medicina na USP, eu passei na UFSCar em medicina também, num ano que eu não estava lá muito preparado, passei meio na sorte, usando esse esquema que eu vou te contar, porque eu acabei passando com a nota abaixo da nota de corte, pra você ter uma ideia, eu passei na terceira chamada, não foi nem na segunda, mas no final das contas eu entrei na Federal, na UFSCar, acabei até fazendo um ano de medicina lá, e por um acaso esse ano mudou o SISU, eu vou comentar mais pro final do vídeo essa mudança, como impacta as suas chances de aprovação, eu acho que é uma coisa muito boa para você, e esse vídeo vai ter 5 passos, um roteirinho para você maximizar suas chances no SISU. Então vamos começar pelo primeiro passo que você já tem que fazer agora, antes mesmo de abrir o sistema, que é fazer uma pesquisa de todos os pesos, todas as notas de corte do ano passado e todas as notas mínimas. Eu fiz um teste no passado e fiz um vídeo para você poder fazer o mesmo teste para você, que eu consegui aumentar minha nota em 50 pontos, a nota final, só mudando de curso que tem pesos diferentes. Então o peso, dependendo do lugar que você vai, faz muita diferença entre você escolher um lugar e outro, ou um curso e outro. 50 pontos é um absurdo, é um presente para você. Então já dá uma pesquisada nas faculdades que você iria, nos cursos que você faria e vê a diferença entre os pesos. Porque dependendo da sua nota em cada uma das áreas de conhecimento, muda completamente a sua nota final e você já pode calcular essa nota e comparar com a nota de corte do ano passado para quando abrir o SISU, você já ter uma ideia mais ou menos de onde vai tentar. O passo 2 é depois que abrir o SISU. Então vai abrir o SISU, você vai lá se cadastrar em algum curso e no dia seguinte vai aparecer a nota de corte temporária para aquele curso. Quando começar a aparecer essa nota de corte, é extremamente importante que você cheque a nota de corte para todos aqueles cursos que você checou antes para ver os pesos e ver em qual deles você tem maior chance. E a pior coisa que você pode fazer nesse passo é checar em apenas um lugar, ver que a nota está distante e desistir do processo. Como eu falei no passo 1, os pesos de cada faculdade vão mudar muito as suas chances em cada uma das faculdades e cada um dos cursos. Então você precisa dessa passo 2, que é simplesmente ficar testando em vários locais para ver qual você tem mais chance, qual você está mais perto da nota de corte. E aí depois desse teste, você vai para o passo 3, que é a escolha do lugar que você vai se arriscar para conseguir uma vaga ou não. E se você quer aumentar suas chances, essa escolha não pode ser emocional, ela precisa ser racional, você precisa usar alguns critérios. Claro que a faculdade que você tiver uma nota mais perto da nota de corte, provavelmente é que você tem mais chance. Mas você não pode só levar isso em consideração. Você precisa ver a quantas vagas você está da última vaga selecionada. E esse é um critério até melhor do que a sua nota. Porque vamos supor que a faculdade escolha 12 pessoas e você está em 13º, mas com uma nota não tão perto da nota de corte. Numa outra faculdade, você está com uma nota super perto da nota de corte, mas para 12 selecionados você está em 19º. No primeiro caso, só uma pessoa precisa desistir para você conseguir uma vaga. No segundo caso, 7 pessoas precisam decidir. Então o critério mais importante na hora de fazer a sua escolha é a quantas vagas você está do último selecionado. E além disso, tem uma outra questão, que é o tanto que roda a lista, mas eu vou falar isso mais no passo 5, que é o mais importante, que é onde você consegue fazer até uma mágica aí para conseguir uma vaga. Então vamos para o passo 4, que ainda é meio que nesse processo de escolha, mas é em relação ao último dia antes de fechar o SISU. Você tem que prestar muita atenção no último dia, porque durante os dias do SISU vai mudando muito essa questão de a quantas posições você está do último selecionado. Então, não basta você entrar no primeiro dia, se cadastrar numa faculdade e esquecer o processo. Você precisa checar diariamente e, em especial, no último dia, para se colocar no lugar que você tem as maiores chances possíveis. E aí vamos para o passo 5, que é onde acontece o milagre mesmo, é a cereja do bolo. E que, em especial, nesse ano, com a mudança no SISU, vai ser um pouco mais importante do que era no passado. Então, como eu falei, eu não fui aprovado naquela vez na Federal na primeira chamada, eu fui aprovado na terceira chamada.
Isso faz muita diferença você entender, porque as faculdades e os cursos rodam de maneira diferente. Tem faculdades que tem uma segunda chamada, tem uma terceira chamada, tem uma quarta chamada, tem faculdades que quase não roda a lista. E além disso, nesse ano, a fila de espera vai ser mais importante, porque a mudança do SISU diz que essa fila tem que funcionar durante o ano inteiro. Então, se alguém desistir da vaga lá em maio ou junho e sair do curso, vai abrir uma vaga e provavelmente vai rodar a lista. Cada faculdade vai estabelecer uma data limite, junho talvez seja demais, talvez não, porque é dinheiro perdido quando a pessoa sai do curso, mas o fato é que a fila de espera ganha uma importância maior porque tem mais chances de rodar se você deixar ela aberta por mais tempo. Então é bem importante você selecionar um lugar legal para você estar na fila de espera. E aí então é sua responsabilidade checar para os cursos e faculdades que você faria quais rodaram mais no ano passado. Então, por exemplo, eu fiz um teste aqui e chequei para o ano passado para UFSCar, Medicina, e tiveram 18 pessoas na segunda chamada. Isso significa que 18 pessoas que tinham sido chamadas na primeira chamada resolveram não fazer Medicina na UFSCar, o que abriu 18 vagas para quem estava na lista de espera. Então você quer se posicionar num lugar que tem uma tradição de ter uma segunda chamada maior que outros lugares, porque as suas chances aumentam muito estando num lugar assim. É o que eu fiz no meu ano para meio que passar na sorte, então eu não fui chamado na primeira chamada, mas antes de fechar o SISU, eu tinha pesquisado, eu tinha visto que na UFSCar roda bastante a lista, pelo menos rodava até o ano passado, então eu decidi de forma racional a me colocar num lugar que tinha maior probabilidade de eu passar, mesmo estando abaixo da nota de corte do local. E para você ter uma ideia, juntando todas essas dicas que eu falei, eu não estava nem entre os primeiros na lista de espera, eu estava bem lá embaixo, por isso que eu passei na terceira chamada. Para uma faculdade que tinha um peso favorável para as minhas notas, eu aumentei bastante a minha nota final, e você, depois de ver esse vídeo, pode ir atrás dessas coisas. Então procura nos termos de adesão de cada faculdade que você quer quais são os pesos, já anota e faz o cálculo para ver qual seria a sua nota lá, compara com a nota de corte do ano passado, para você ver onde está mais perto, para no dia que abrir o SISU você não ficar completamente perdido. E aí depois que abrir o SISU, você vai testando nessas faculdades que você já tinha selecionado, para ver qual você está mais perto e a menos vagas do último classificado, e não deixa de pesquisar agora, procura no sistema de busca, segunda chamada, o nome da faculdade e 2023, que você vai ver para cada faculdade o tanto de pessoas que foi chamado na segunda chamada. Claro que não é uma garantia que vai ser chamado tudo isso de novo, mas ajuda a aumentar as chances, aumenta a sua probabilidade. É melhor do que ir num lugar que quase não roda a lista e você está mais distante do último classificado. E eu já tinha dado no passado essas mesmas dicas, já veio gente me agradecer de ter conseguido uma vaga que não tinha chance por ter seguido esse roteiro. E nesse ano é ainda mais importante você fazer tudo isso, porque a lista de espera vale mais do que valia antigamente. Então, para concluir, eu vou deixar aqui um vídeo que te ajuda também no SISU e espero que você consiga uma vaga ainda esse ano. De qualquer forma, eu estou fazendo um cronograma muito legal e ele deve ficar pronto logo depois do carnaval, então não deixa de ativar a notificação, porque eu só vou dar sem custo o cronograma por alguns dias. Então por hoje é isso, obrigado e boa sorte! E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como os pesos no SISU podem afetar muito a sua nota e por que você tem que ficar esperto para não deixar passar nenhuma vaga à toa. Depois eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem, se é verdade que matemática e redação tem um peso maior para o SISU. E por último, para quem já meio que desistiu do SISU, eu vou falar o que você pode fazer em relação aos pesos para aumentar as suas chances de ser aprovado ano que vem. Então eu vou começar pelo mais importante, que é o título da capa do vídeo, que é uma coisa que aconteceu comigo, que eu usei desse artifício para passar pela primeira vez em medicina. Não foi quando eu passei na medicina da USP, mas foi quando eu passei na UFSCar. E eu vou demonstrar o seguinte, dependendo da faculdade e do curso que você seleciona, os pesos são diferentes. E dependendo desses pesos, a sua nota pode mudar muito. Então eu usei as minhas notas do ano que eu entrei na USP só para fazer um teste, com 2 cursos aleatórios em uma faculdade, e consegui uma diferença, assim, eu nem tentei muito, foi o que eu olhei de cara, eu abri o documento e já comecei a tentar. E já consegui uma diferença de 50 pontos. Então, se você está procurando uma vaga numa faculdade, não precisa ser uma faculdade específica. Se você está em dúvida sobre o curso, você fazer uma tabelinha sua dos pesos em cada lugar e saber onde você vai melhor em cada área, você já vai preparado para o SISU para procurar pelas melhores vagas, pelas que você tem mais chance. Então aqui eu vou mostrar o teste que eu fiz. Eu peguei as minhas notas, e se você quiser saber mais das minhas notas, eu fiz um vídeo já sobre uma análise delas.
você vai no vídeo dar uma olhada, é bem legal, porque minhas notas foram um pouco diferentes do normal para quem passa em medicina. Eu fui muito mal em redação, no caso, e você vai ver já já na segunda parte do vídeo como é difícil você passar em medicina indo mal em redação. E com essas notas eu usei diferentes pesos reais do SISU, para ver qual seria a discrepância, ou seja, quantos pontos dá para você ganhar simplesmente se você mudar de faculdade ou de curso. E eu fiz o teste. Esses pesos, para quem não sabe, é a própria faculdade que define para cada curso. Então tem faculdade que vai usar uma média aritmética, e aí média aritmética é todas as áreas têm o mesmo peso. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais de média aritmética, tem um vídeo meu que eu resolvo algumas questões clássicas de matemática, inclusive eu dou umas dicas bem avançadas para exercício de média aritmética. Mas a média aritmética é basicamente assim, tudo vai ter peso 1 ou tudo vai ter peso 2, o que deixa tudo com o mesmo peso. Mas várias faculdades usam a média ponderada. O que é a média ponderada? Para cada área vai ter um peso diferente. Isso vai então fazer com que sua nota mude muito de um curso para outro, de uma faculdade para outra. Tem faculdade que dá um super valor para redação. Tem faculdade que dá um super valor para matemática. Tem faculdade que para cada curso vai fazer uma distribuição diferente, dependendo do tipo de curso que você vai entrar. Se é um curso mais de humanas, ele vai dar uma nota maior em redação, em humanas, linguagens. Se é um curso de exatas, vai ser mais matemática e ciência da natureza. Mas é muito variável isso. O fato de ser tão variável abre um leque de oportunidades, porque você tem a possibilidade de garimpar qual que é a melhor distribuição de pesos para suas notas, que é exatamente o que eu fiz quando eu fui aprovado a primeira vez em medicina. Eu tinha certas notas que não me colocavam em nenhuma faculdade de medicina, mas eu fui garimpando e procurando quais dos pesos seriam melhor, dariam uma vantagem maior para aquelas minhas notas daquele ano, que não são essas, foi antes de eu passar na USP. E aí eu achei uma que me colocava muito perto da lista de espera. Então, se você é uma pessoa que você acha que está quase passando, é essencial que você procure isso. E faça esse trabalho de garimpar mesmo antes de abrir o SISU, para quando abrir o SISU, você já vai testando naquelas que você acha que tem a maior possibilidade. E para achar esses pesos é bem simples. Você vai no sistema de busca que você usa e digita termo de adesão, SISU e o nome ou a sigla da faculdade. Quando você achar um site da faculdade, vai abrir um documento, então, vai ter um PDF, que vai ter os pesos para todos os cursos. Um monte de faculdade usa a média simples, aritmética, mas várias usam a ponderada. E aí você tem que ir procurando. Se você já sabe que você é bom em uma área, você já vai atrás daquelas faculdades que priorizam aquela área. Que é o que eu falei, algumas amam dar nota alta para redação, peso alto para redação. Outras para matemática, e outras é muito variável. E aí você faz esse trabalho. Mas vamos voltar às minhas notas. Então eu joguei aqui, peguei essas duas tabelinhas, são reais, tá? Peguei de uma faculdade qualquer aí. E você pode ver aqui que é bem diferente. Uma valoriza muito linguagens e uma valoriza muito ciências da natureza. Como eu tirei notas bem mais altas em matemática e ciência da natureza, depois que você faz o cálculo, dá uma discrepância muito grande. Para mim, deu uma discrepância de 50 pontos. 50 pontos para o Enem, gente, é muita, muita coisa. Porque o Enem é uma prova que 5 milhões de pessoas fazem e as notas vão de, sei lá, de 300 a 900. 50 pontos é um percentual grande da nota, que você está ganhando aí sem fazer nada, só escolhendo onde sua nota se encaixa melhor. Mas para fazer isso bem feito nos poucos dias que você vai ter de SISU aberto, é melhor você já ir com o trabalho com a lição de casa pronta, sabendo onde vão ser suas maiores chances. Então vê onde você foi bem no Enem, pega um monte de tabelinha, vai olhando e acha. E aí quando abrir o SISU, você já vai lá e testa naquelas opções. E se você quiser aprender a calcular essa média ponderada, tem um vídeo meu específico de SISU que eu fiz há um tempão, a qualidade está média, mas o conteúdo é bom, que ensina você a fazer esse cálculo, tá? Ensina você lá a baixar o termo de adesão, colocar numa tabela e realizar esse cálculo de como vai ficar sua nota com diferentes pesos. Eu vou deixar aqui o link e você dá uma olhada. E aí isso me leva à segunda parte do vídeo, que tem tudo a ver com isso, que é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, que é: Lamber, matemática e redação realmente valem mais para o SISU? E a resposta é: depende. Se a faculdade usa média simples, matemática e redação, caso você tenha ido bem nelas, elas têm naturalmente um peso maior. Assim, elas vão ter no papel peso 1. Só que o que acontece? Como elas têm nota máxima maior, matemática e redação chega a quase 1000, enquanto as outras ficam mais perto de 800, se você é bom em redação ou matemática, para faculdades que colocam média simples, elas têm realmente um peso maior mesmo. Mas essa vantagem tem dois grandes poréns, importantíssimos. Essa média só passa a ficar maior se você vai muito bem em matemática ou redação. Se você vai na média, já não afeta,
Porque apesar de a nota máxima ser maior, a nota média é parecida com as outras áreas. Então ficaria na mesma. Então não adiantaria você estudar mais matemática ou redação. Só se você vai muito bem, que aí você tem chance de chegar perto de 1000. Mas se você vai mais ou menos, dá na mesma. E o segundo porém é que isso só vai ser válido quando a média for simples. Se a média já for ponderada, qualquer peso acima já supera essa diferença da nota máxima. Então, por exemplo, de 800 para 1000 é uma diferença menor de peso 1 para peso 2. Então só valeria essa vantagem, entre aspas, que matemática e redação dá, se você for muito bem e se a média for simples. Se não, esquece isso. Então só para fechar essa segunda parte do vídeo. Matemática e redação tem realmente um valor maior para o SISU? A resposta é, depende. Quando que tem um peso maior? Se você vai muito bem em uma delas e se o esquema de entrada é por média aritmética. Se não, não. Então agora vamos para a terceira parte do vídeo, que é meio que já não vou passar nesse SISU, já tenho quase certeza, vou até tentar, mas não vai rolar. Como que esses pesos me ajudam de alguma forma? É o seguinte, eu sempre defendo o cronograma flexível. Inclusive, se for pegar meu cronograma, você vai ver que tem várias partes flexíveis. E por que eu faço isso? Porque eu defendo que você precisa deixar o cronograma do melhor jeito para você, por várias questões. Porque você funciona num determinado horário do dia melhor, porque você tem um tanto de horas livres por dia diferente, e até porque os pesos das faculdades que você quer são diferentes. Esse também é um motivo bom para o cronograma flexível. Num cronograma flexível, eu deixei 2 dias para você meio decidir o que você vai fazer. Sabendo quais são os pesos da faculdade que você quer, você pode pegar esses 2 dias livres, por exemplo, e colocar estudo só das matérias com peso maior. Eu defendo que assim, eu não abriria a mão de estudar nenhuma das áreas. Eu acho importante porque muita faculdade tem uma nota mínima e como eu tenho TRI, se você acertar as questões fáceis, todas elas, você já vai bem. Então vale a pena estudar um pouco de tudo. Mas eu também defendo que você tenha que estudar um pouco mais se o peso de alguma coisa que você quer é absurdo. Por exemplo, tem faculdade que coloca peso 4 em linguagens, comparado com o peso 1 do resto. Então você tem que dar um foco maior em linguagem, sem abandonar o resto. Então no caso de um cronograma flexível, você pega esses 2 dias e coloca uma carga bem maior de linguagens. Então você vai ter um período da semana estudando normalmente, obrigatório, e mais 2 dias inteiros você pode fazer isso. Então tem como você se adaptar, sem largar o estudo do resto, para fazer um estudo mais focado no que tem peso maior. E essa seria a minha solução mais simples para se aproveitar dos pesos. Tem outras formas de se aproveitar disso, mas eu vou fazer um vídeo focado nisso, porque tem mais de uma forma, e não vou ficar aqui discutindo isso, é outro tema. Mas o ponto é, se você sabe os pesos, tem como você fazer um plano seu para se aproveitar disso. Então o vídeo de hoje é basicamente isso, só para fazer uma recapitulação rápida para ver se você entendeu mesmo. Você tem que pegar os termos de adesão para ver os pesos em cada área de cada curso de cada faculdade. Se você vai bem em algumas áreas em especial, você já seleciona o que você tem mais chance, que isso vai fazer diferença na hora de você se inscrever, como fez diferença para mim e como eu mostrei no meu exemplo do vídeo, que mudou 50 pontos minha nota. Se você mudar 50 pontos sua nota fazendo essa transição, você aumenta muito a chance de passar em um lugar. Já na segunda parte do vídeo, eu falei que redação e matemática até podem ter uma vantagem sobre as outras, mas em alguns casos bem específicos, que é quando tem média simples e quando você vai bem nelas. Se você vai na média, já não faz diferença. Se for média ponderada, você vai ter que estudar mais o que tem maior peso de qualquer forma, que é a terceira parte do vídeo, que eu defendo que, sim, estude o que tem mais peso, faça um plano para se aproveitar disso, mas não abre mão de nada. Por causa do TRI, faz sentido você ir mais ou menos bem em tudo, porque se você acertar as questões fáceis, sua nota é jogada para cima. Então é isso, obrigado.